É, hoje uma conversinha meio informal aí com a gente. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre vírus, pandemia. Muita gente diz que a gente saiu melhor, que a gente piorou. E aí? O que vocês acham? A gente melhorou? Piorou? Em que sentido, na verdade? Porque assim, ó, o ser humano ah, vem buscando desde sempre uma forma de achar a causa dos seus problemas, a causa de toda a sua tristeza. Desde lá do budismo já se falava que isso era justamente a busca pela riqueza, pela fama. O próprio Buda passou, apesar de ser filho de uma família muito rica, ele passou um bom tempo entre os pobres na busca desse conhecimento. Em compensação, a gente sai agora de uma pandemia, a Covid-19 nessa época, e sendo que deixa resquícios da nossa sociedade no decorrer do tempo, que vão demorar muito para ser apagados ou superados. Por exemplo, a gente pega a época quando se instalou a pandemia, quando ela começou a vir para cá para o Brasil. Na verdade, por quê? Na verdade, o que ocasionou é que a pandemia, na verdade, ela iniciou num país totalmente diferente do nosso. A desinformação se instalou muito mais rápido do que a própria pandemia e vamos dizer assim, a negação também. A negação em que sentido? Não vai chegar aqui. A gente não vai acontecer isso com nós. Isso não vai pegar a minha família, isso não vai pegar eu, isso não vai chegar até gente, isso é uma coisa fantasiosa, isso é uma invenção. E essa negação, às vezes, ocasiona um risco muito maior para a gente em relação a várias outras coisas também. Não só a pandemia. Por exemplo, na época, por exemplo, da peste negra, muito da negação da falta de conhecimento, por exemplo, foi se espalhando e isso dificultou ainda mais o combate da peste negra. E pessoal, não se engane, a peste negra existe até hoje e ela ainda tem alguns antibióticos que ela está ficando resistente. Então, isso pode, no decorrer do tempo, voltar a uma nova cepa, porque, por exemplo, a Covid é um vírus muito antigo. Ela era instalada, vamos dizer assim, entre os animais. E já, no caso, assim, a Covid-19, porque ela surge no ano de 2019, ela vem com um diferencial que ela consegue chegar até o organismo humano pela chave dela, que se conecta muito bem às nossas células. Então, qualquer um dos vírus que hoje a gente tem na fauna, que a gente pode, bactérias também, com adaptação com o tempo, ela pode vir a acontecer com o ser humano também. Não é um professor apocalíptico, não, pessoal. O que eu estou tentando dizer é alertar que, na verdade, assim, ó, muita gente bate em cima das crises climáticas, da gente estudar isso, bater em cima disso. Mas é justamente o clima modificando o nosso planeta, dando uma resposta à nossa ação. Por exemplo, a Covid-19, a gente não sabe ao certo se foi modificada, vamos dizer assim, no organismo de algum animal que passou. Até hoje não ficou muito bem esclarecido isso. Mas é óbvio que isso aí não foi manipulado como uma arma biológica espalhada. E isso é desinformação. Tá? A gente sabe o que pode ter acontecido. Justamente em decorrência da expansão do ser humano em dentro dos ambientes que não são próprios a nós, vamos dizer assim, com desmatamento, com a invasão de biomas que geralmente é onde habitavam esses animais, por exemplo. Vamos supor que seja, vamos dizer, que todo mundo botou a culpa no morcego, a alimentação era feita do morcego, vamos supor que seja. Vamos colocar numa hipótese, tá? Então vamos supor, o morcego estava lá no seu habitat, o ser humano chega desmatando aquilo ali, começa a tirar justamente os alimentos, os animais do ambiente onde aquele morcego se alimentava. Porque ele está num ambiente
de tantos metros quadrados, e ali naquele ambiente tem as árvores propícias para alguns animais, tem uma pastagem para alguns animais, que são próprios para o alimento dele. O morcego ia lá e sugava o sangue daquele animal. Ele estava adaptado àquilo ali. Quando o ser humano começa a derrubar a fauna daquele local, invadir aquele espaço, o animal que vivia ali já não vai viver mais. Ele vai se compactar, vai ir para outro espaço e readaptar a alimentação. Esse morceguinho que ia lá e comia, chupava o sangue daquele animal, por exemplo, não vai ter um animal ali para se alimentar. Ele vai ter que voar mais distante, no caso, e buscar um outro alimento, um outro animal próprio para ele poder se alimentar. Então o que acontece? A gente chega ali, ele vai ir buscar outro animal. Não tendo o animal que ele geralmente se alimentava, ele pode entrar em contato com outro animal e sugar. Só que o sangue daquele outro animal pode fazer uma modificação genética nele. Essa modificação genética vai modificar a genética também desse morcego, que tem nele mesmo já alguns vírus. Nosso próprio organismo depende de algumas bactérias benéficas para poder sobreviver. Dentro do animal também, ele entra em contato com alguns vírus que para ele não vão ser nocivos, mas de repente para o ser humano depois vai ser. E aí ele voa até aquele local, se alimenta daquilo ali e acontece o quê? E isso acaba modificando a genética dele e pode gerar um vírus tão mortal quanto o coronavírus. Foi o caso. Hipótese, pessoal. Hipótese. Não estou afirmando isso. Isso eu estou levantando um caso. No caso aqui no Brasil, por exemplo, tem comprovação, por exemplo, do caso da contaminação do carrapato estrela, que aconteceu em alguns estados ali, em decorrência, por exemplo, do carrapato estrela que foi lá, picou uma capivara, picou um cavalo, e tinha uma festa, no caso, e ele picou os seres humanos ali naquela mesma festa, e esses seres humanos passaram mal, e alguns até vieram a óbito em decorrência disso, por causa da modificação genética que houve ali dentro, da contaminação por um animal diferente do outro. Isso a gente não consegue bater. Nosso ambiente controlado a gente consegue organizar, mas a maior forma da gente combater isso é a informação. Quando tu ganha informação, quando tu tem acesso à informação esclarecida de órgãos competentes, isso vai facilitar para ti não cair numa mistificação, principalmente hoje, numa era globalizada, onde a gente tem acesso à informação, onde a gente tem acesso a redes. Por exemplo, no início do coronavírus, muita gente, com a falta do álcool em gel, dizia para as pessoas pegarem gel de cabelo e colocarem álcool 90 e fazer o gel, que aí o gel ficaria diluído e funcionaria como antisséptico. Pessoal, nessa época eu trabalhava em farmácia, foi horrível, porque as pessoas iam buscar isso com essa falta de informação. A gente tentava esclarecer que isso não ia funcionar e as pessoas compravam da mesma forma, botando ainda em risco eles mesmos e a sua família. E ainda passava adiante, porque isso, o álcool, quando veio com um valor muito alto para algumas famílias. E aí, para te alcançar, conseguir comprar esse álcool, era às vezes mais fácil comprar um gel de cabelo e fabricar o seu álcool, que era uma mentira. Entende? A desinformação nas redes bota um vírus ainda maior, que é esse vírus da desinformação, que pode polarizar famílias, que pode causar mortes, que pode causar brigas e até mesmo, no caso, propagar ainda uma discórdia ainda maior dentro disso aí. Entendeu? Então, assim, ó, a maior forma da gente ocasionar, assim, acabar com o sofrimento humano, acho que é através do conhecimento. Quando tu busca o conhecimento e busca também, bota ele dentro da sabedoria, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento é tu ter informação. A sabedoria é tu saber como utilizar. Então, parte de pandemias, vírus, ou até mesmo nossa sociedade, o único jeito da gente buscar harmonia, porque eu acho que a gente saiu um pouco mais solitário dessa pandemia e buscando tentar se reinserir num lugar com pessoas que se sentem mais sozinhas hoje e desenvolvendo cada vez mais depressão. Então, assim, ó, pessoal, busca informação e use a sabedoria para usar ela, tá?
Beijo, até mais.